Vou trazer uma outra informação. O Beraldo falou há pouco sobre candidatos com ligação com crime organizado. Prestem atenção nessa notícia. Órgãos de inteligência informaram ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que 12 pessoas com vínculos com o crime organizado conseguiram se eleger no estado. Entre os eleitos, 10 são vereadores e 2 são prefeitos. Com isso, o Ministério Público Eleitoral anunciou que deve apresentar ações para impedir a diplomação desses políticos. O órgão revelou ainda que há um 13º suspeito que disputa o segundo turno na Grande São Paulo e que outras 57 candidaturas são investigadas por envolvimento com facções. Até o fim do processo eleitoral em dezembro, um dos focos de promotores do Ministério Público será analisar os relatórios de inteligência e cruzar todos os dados para buscar provas que candidatos tiveram suas campanhas beneficiadas ou financiadas pelo crime organizado. Uma das principais medidas foi buscar facilitar o intercâmbio de informações entre vários órgãos com o objetivo de derrubar as candidaturas desse tipo. Chamar o delegado Palumbo. Delegado, informação preliminar indica que 12 pessoas ligadas a facções criminosas saíram vitoriosas do pleito. Candidatos venceram as eleições e 10 para a vereança e 2 para as prefeituras. Há um 13º que ainda está sendo investigado e apurado. Bom, naturalmente a gente aguarda que todas as medidas sejam tomadas, mas fazendo uma reflexão rápida aqui, o ideal é que essas figuras nem tivessem sido lançadas como candidatos, né? É preciso ter ferramentas e dispositivos para impedir que essas figuras apareçam na cédula, lá na urna eletrônica. A maneira de você impedir essas figuras de se candidatarem, delegado Palumbo? A maneira é eles se tornarem inelegíveis ou então perder os seus direitos políticos através de uma sentença com trânsito julgado. É a única maneira legal para essas pessoas não participarem do pleito. Eu não sei qual manobra o Ministério Público vai fazer junto com o Poder Judiciário, mas esse número é muito maior que isso. Não foram só 12 pessoas ligadas ao crime organizado que se elegeram, não. O PCC já percebeu que se decide e pode se lavar muito dinheiro através das prefeituras, através de contratos milionários. É uma maneira deles lavarem dinheiro. Contrato de ônibus, contrato de lixo, contrato de unidades básicas de saúde, de empresas gestoras. Então, eles entenderam isso e eles querem entrar no jogo. E política se faz ou com muito dinheiro ou sendo uma pessoa bastante conhecida nas mídias. Essas duas maneiras de você ganhar uma eleição. Para o PCC, dinheiro não é problema, dinheiro sobra para eles investirem 3, 4, 5, 7 milhões, 10 milhões numa campanha de qualquer candidato que ele deseja que esteja lá, para eles é muito simples mesmo. Aliás, vem até em espécie, né? Quanto a esse que está disputando aí na Grande São Paulo, evidentemente não vou falar o nome, né, nem da cidade, nem do candidato que estão em campanha eleitoral, em período eleitoral, mas já é de conhecimento aí de muitos policiais o que se passa. E, mais uma vez, reforço, tenham certeza absoluta, não é só 12 que estão ligados a facções. O Ministério Público Eleitoral prepara ações para impedir, para barrar a posse de 12 candidatos que foram eleitos em São Paulo e que possuem ligação com o crime organizado. Quais aspectos a gente precisa considerar, hein, Mota? Caniato, eu vou proceder com cuidado aqui, porque eu estou fora do meu território. Eu não conheço a legislação, não sei o que ela diz a respeito desses casos. Eu só sei uma coisa, criminoso no Brasil tem vida fácil. Bandido no Brasil tem vida tranquila. Por que não teria para se candidatar, né? O bandido sai da cadeia pela porta da frente. O bandido sai na audiência de custódia. O bandido tem uma coleção de ONGs que defendem os direitos. Bandido tem pessoas em posição de poder que defendem. Não pode acabar com a saidinha, porque a saidinha ajuda na ressocialização. Então, vocês acham que o bandido não vai entrar nas disputas eleitorais? Ele vai ficar só na bandidagem violenta. É muita inocência. Eu acho, é só a minha opinião de leigo, que a resposta correta para isso é reforçar o sistema de justiça criminal, para que o bandido passe a ter uma vida difícil no Brasil.
Se o bandido passar a ter uma vida difícil no Brasil, se ele passar a ser preso do jeito que ele deveria ser, ele não vai ter nem tempo, nem dinheiro, nem a energia para participar de uma campanha eleitoral. Então vamos tornar a vida do bandido difícil, não só durante o período eleitoral, durante o ano inteiro. Pois é, agora, Beraldo, o que esse pleito e essa notícia nos ensinam? Claro que o ideal é que houvesse meios e ferramentas para impedir a entrada dessas pessoas na disputa, né? Mas qual é o desafio a partir dessas informações que o TRE acaba de divulgar? Você tocou no ponto principal. A celeridade da justiça é que poderia garantir que casos que estejam sendo investigados, pessoas que tenham indícios de participação em crimes, que esses casos pudessem andar de forma célere na justiça e as conclusões serem tiradas dentro de um prazo razoável para impedir situações como essa. Por quê? Não faz sentido você colocar um nome, veja, disputa para prefeito. Estamos falando aqui de São Paulo, mas isso se multiplica pelo Brasil inteiro. Fora aqueles candidatos que não são diretamente ligados ao crime organizado, mas estão ali por procuração representando os marginais. Então você precisa que essa justiça, que a justiça brasileira, sobretudo a justiça criminal, ela ande com celeridade, tire as suas conclusões, chegue às suas conclusões de forma rápida. Mas qual é a realidade que vivemos hoje? É só ler os jornais. Nós estamos num país em que tanto o Tribunal do Mato Grosso quanto o Superior Tribunal de Justiça em Brasília estão, neste momento, apurando casos de venda de sentença. A gente tem o presidente do Tribunal do Mato Grosso com tornozeleira, ele mais 5 ou 6, se não me engano, desembargadores, com tornozeleira eletrônica. Olha a situação que a gente chega. Como é que se pode alcançar a justiça e ver na justiça um instrumento que proteja a sociedade dessa proliferação da bandidagem e essa vida fácil que o bandido tem, que é o que permite que eles andem com desenvoltura em qualquer círculo, especialmente agora o político. Se a gente não redefinir o que queremos da nossa justiça, Caniato, isso só vai se agravar. 2026 está ali. Na próxima esquina já vai estar chegando a eleição para presidente, para deputados, senadores, deputados estaduais, governadores. A presença do crime ela não vai diminuir, não. Ela vai aumentar. O PCC já está fazendo hoje seu planejamento. E eu tenho certeza que é um planejamento extremamente ousado. É isso que a gente quer do Brasil? Não, não é. Então a gente tem que pressionar no lugar certo. Na minha visão, a pressão tem que ser em cima da justiça. Agora, delegado Palumbo, dá para exemplificar para a nossa audiência? O senhor trouxe, claro, a informação da atuação do crime organizado quando cria uma empresa de fachada e chega até a disputar um processo licitatório, muitas vezes consegue ganhar, presta um serviço horrível, mas consegue receber recursos vultuosos e para abastecer o crime organizado, e a gente já trouxe aqui, inclusive, as informações. Mas quais outras atuações de um parlamentar que tenha ligação com o crime organizado? Porque é importante a gente diferenciar, não que aquele vereador seja um soldado do tráfico, né? Começou criança na comunidade, foi crescendo e agora virou vereador. Não é isso. Muitas vezes é alguém ali da comunidade, tem uma conexão com o crime, recebeu dinheiro na campanha e, obviamente, como vereador, vai ter que pagar, né? Vai ter que devolver todo aquele apoio que ele recebeu. Como funciona essa troca durante um mandato, uma legislatura de um vereador? Tem que aprovar medidas que beneficiem ações do crime organizado, colocar gente em subprefeitura, se fosse aqui em São Paulo, em outros órgãos da prefeitura? Conta pra gente qual é essa dinâmica, esse jogo de troca. Bom, no crime organizado eles agem de maneira ilegal, então impera lá a violência e a ameaça. Muitas empresas aí acabam desistindo de participar de licitações porque sabe que está o PCC ali no meio e aí são subitamente ameaçados de morte. É exatamente isso que acontece. E qual empresário, pai de família, vai querer
entrar num confronto com o PCC. Se nós temos, inclusive, pessoas ligadas à Justiça, ao Ministério Público, à polícia, que tem receio de falar nome do PCC, tem receio de bater de frente com o PCC, você imagina uma pessoa comum que não anda armada, que não anda com escolta, fica muito difícil, né? Então, quando eles entram numa licitação, é certeza que eles vão ganhar, não tem conversa. E a pessoa que ele indicou para ser vereador, para ser deputado estadual, para ser juiz, para ser promotor, porque eles pagam, inclusive, estudantes de direito que começam ali no ensino médio, vê uma pessoa que tem capacidade, um mais estudioso, eles já começam a observar isso aí no ambiente que eles vivem. Então, vamos investir nesse adolescente aqui, investe, paga todos os estudos, ele vai virar juiz, vai virar promotor, vai virar delegado. O que ele vai fazer? Ele vai defender os interesses daqueles que nos ajudaram. E se ele não defender, ele morre. Funciona assim. Na política, a mesma coisa. Então, se você tem um deputado federal que é ligado a uma facção criminal, ele vai, obviamente, votar contra o fim da saidinha, vai votar contra o fim da progressão de regime, vai votar contra o aumento de pena, e assim eles vão criando cada vez mais força. Para você eleger um candidato, basta ter muito dinheiro, e dinheiro para eles não falta. Eles perceberam isso. Então, a justiça e a polícia têm que ficar muito atenta. Nossos tribunais superiores também não podem soltar bandido pela porta da frente. Quando a polícia, critica-se demais a polícia, o tempo todo a polícia é criticada, olha, mas vocês prendem mal. Não, a polícia prende muito bem. O problema é o poder judiciário, que acaba soltando o chefe de facção. O Roberaldo deu um exemplo aí, desembargador com tornozeleira. Com que moral o indivíduo desse tem para julgar alguém? Não tem moral nenhuma, zero. E ele está lá julgando. O máximo que vai acontecer com ele, estão de tornozeleira, tudo bem. Mas aí eu deixo a pergunta para o nosso telespectador, para o ouvinte de rádio, será que se fosse um policial ou um advogado, ele estaria de tornozeleira ou estaria preso? Tenho certeza que estaria preso. Por que a lei vale para um, não vale para outro? Porque ele é desembargador? Deveria ser mais rigoroso com quem tem poder. E desembargador tem um poder absurdo. Você, Mota, a ligação entre aqueles candidatos que têm, em algum momento da vida, tiveram alguma conexão com o crime organizado, de que maneira isso acaba contaminando o trabalho dessa pessoa? O delegado Palumbo trouxe 2 exemplos interessantes, né, e importantes também. As empresas que muitas vezes são criadas para participar de processos licitatórios e também a atividade parlamentar, que acaba sendo completamente contaminada por conta de objetivos naturalmente velados para beneficiar essas facções criminosas, né? Eu acho que esses são 2 exemplos muito bons que explicam, Caniato, muitas coisas que acontecem que de outra forma são inexplicáveis, né? Você vê pessoas, políticos eleitos com mandato, tomando determinadas atitudes para as quais você não encontra nenhuma explicação. E a explicação é essa. A gente vive num país onde o crime invade todos os ambientes, todas as instituições. Eu acho que não há nenhuma instituição no Brasil hoje que não tenha sido infectada pelo crime. Inclusive aquelas instituições cuja missão é combater o crime. Tá? Como é que a gente sai dessa encruzilhada? Eu tenho a percepção que a gente não vai sair desse beco onde a gente está se preocupando apenas com o crime durante as eleições, tá? Se preocupando se os candidatos tiveram influência do crime ou receberam apoio do crime. A gente tem que olhar o ano inteiro. A gente tem que tornar a vida dos criminosos insuportável para que eles cheguem à conclusão de que não vale a pena ser bandido no Brasil. Hoje, ser bandido aqui no Brasil é um grande negócio. Pois bem, segundo a Justiça Eleitoral, esses dados, os dados dos candidatos, são encaminhados ao Ministério Público para as providências cabíveis, como, por exemplo, a averiguação se cabe uma ação de investigação judicial eleitoral para apuração de gastos ilícitos ou também abuso de poder econômico. Claro que a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Você quer fechar? Quer trazer algum... Acho que o Beraldo fez alguma sinalização. Você quer fechar, Beraldo? Quer fazer um último comentário, por favor? Não. Realmente o que foi dito aqui pelo delegado Palumbo e pelo Mota colocam a luz onde ela precisa ser colocada. Então, acho que precisamos, como sociedade, pressionar muito, fazer barulho, porque, caso contrário,
como eu disse, esse problema só vai se agravar e 2026 está logo aí. Chamar a sua